Fala, meu querido, chegamos com um exercício agora de calorimetria, questão aí que caiu na prova da Unesp, uma questão puramente teórica, a gente não vai ter que fazer conta nenhuma, somente analisar um gráfico, né? A gente vai ter que a leitura, a parte matemática é a leitura de um gráfico. Então, acredito que você precisa aí do conceito muito bem entendido do calor específico de uma substância. Nós vamos comparar cada uma delas e vamos avaliar. São 5 alternativas, onde 4 estão incorretas e uma está certa. Bom, então vamos a esse exercício aqui que caiu lá na Unesp. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, nos ajude aí, se inscreva também, deixe seus comentários se for necessário para que a gente possa te ajudar. Ele fala que o gráfico representa aproximadamente como varia a temperatura do ambiente no período de um dia de determinada época do ano no deserto do Saara, tá bom? Então, o que ele marcou, ele fez uma tabela de um dia de 24 horas, colocando aqui as variações das temperaturas em determinadas horas. Nessa região, a maior parte da superfície do solo é coberta por areia e a umidade relativa do ar é baixíssima. Então, é esperado, né? Tem pouca água lá no ar, e isso revela que a gente vai ter, tendo pouca água, o calor específico da água vai influenciar bastante nesse rápido aumento de temperatura que a gente verifica aqui no gráfico. Mas vamos lá. A grande amplitude térmica diária observada no gráfico pode, dentre outros fatores, ser explicado pelo fato de que, então vamos analisar o item A. A água líquida aqui apresenta calor específico menor, isso não, menor do que a areia sólida, não. O calor específico da água é um calor específico bastante conhecido e ele é bem grande, viu? Comparado com outras substâncias, o calor específico de da água já é bem grande, comparado, por exemplo, com a da areia. O calor específico da areia é bem menor. O valor aí isso aqui já diz que algo está errado nisso. Quando ele começa falando que a água líquida tem calor específico menor, não, isso está falso. Quando a gente define calor específico, a gente escreve que a quantidade de calor necessária para se elevar em 1 grau Celsius 1 grama de uma substância, ou 1 quilograma, enfim, uma unidade de massa eu consegui subir em 1 grau Celsius, ou aí fornecendo calor subir, né? Mas veja, compare a água, por exemplo, com o ferro ou a areia. O que esquenta mais rápido se você colocar em 2 chamas iguais? Com certeza a areia ou então algum material metálico tem um rápido aquecimento comparado com a água. Então significa que o calor específico dele, quanto mais lento for, maior é o seu calor específico. A variação demora a acontecer, significa que o calor específico é alto. A variação de temperatura aqui, é inversamente proporcional ao calor específico. Agora, se de repente rapidamente ele aquece, o calor específico é lá embaixo, né? Então aqui uma rápida variação, um calor específico pequeno. Então quando eu digo que a água líquida apresenta calor específico menor que a da areia sólida, isso já está errado, né? Então devido à presença de areia do que água na região, a retenção do calor do ambiente se torna difícil, causando drástica queda de temperatura na madrugada. Não, é justamente o contrário, né? O calor específico da água ser maior, né? Então ele ser exatamente maior que o da areia. A areia ela sobe rapidamente a temperatura, porque ela tem um calor específico pequeno, e aí quando ela para de receber calor, esse calor rapidamente também ela diminui essa temperatura. Então esse processo funciona tanto para aumento quanto para diminuição. Então isso aí está errado. Bom, o calor específico da areia é baixo, isso está certo, e por isso ele esquenta rapidamente quando ganha calor e esfria rapidamente quando perde. Então, perfeito, essa definição aqui está boa e isso aqui também está certo. A baixa umidade do ar não retém o calor perdido pela areia quando ela esfria, explicando a queda de temperatura na madrugada. Então, é exato. Como tem baixa umidade relativa do ar, tem pouca água no ar. Então, rapidamente acontece a perda de calor. E aí, naturalmente, rapidamente também a temperatura do ambiente se esfria com bastante intensidade, né? Então, ele é bastante rápido, assim como ele cresce rapidamente. Se eu estivesse num ambiente onde eu tenho uma umidade relativa do ar grande, aí seria mais devagar, né? Quanto menos água tiver,
mais rápido acontece essa variação. Então, perfeito. Essa é a alternativa correta aqui, a alternativa B. Mas vamos ver as outras onde estão erradas. A falta de água e, consequentemente, de nuvens no ambiente do Saara intensifica o efeito estufa, o que contribui para uma maior retenção de energia térmica da região. Bom, um tema aí não tem muito a ver com aquilo que está acontecendo, né? Do efeito estufa, essa falta de água não influencia na, na evaporação, né, desse processo, não são enviados gases de efeito estufa, então isso está um tema totalmente alheio àquilo que a gente imagina que é o correto aqui. Então essa está bem longe daquilo que a gente responderia. Na D, o calor se propaga facilmente na região por condução, uma vez que o ar seco é um excelente condutor de calor. Não, isso daqui está errado, viu? O ar seco é um isolante térmico, então você não consegue aí passar calor para esse ambiente numa região onde onde o ar seco acontece. Então a gente não tem aqui um excelente condutor, a gente tem um excelente isolante térmico, então isso está completamente errado também. Então, no item E, de grande massa de areia, existe uma região de Saara que apresenta uma grande mobilidade, causando a dissipação do calor absorvente durante o dia e a drástica queda de temperatura à noite. Então, a mobilidade da massa de areia não causa essa variação de temperatura, não é porque a areia vai de um ponto para o outro que eu consigo aí aumentar e diminuir a temperatura dele. Então ficamos com certeza com a melhor das alternativas aí, é a alternativa B, que ele fala sobre o calor específico da areia ser baixo, né? E ela esquenta rapidamente e diminui rapidamente também quando ela deixa de receber esse calor, e aí ele abaixa sua temperatura, tá? A baixa da umidade relativa do ar também ajuda bastante, porque com pouca água a gente facilita essa grande variação de temperatura. É isso, então uma questão bem teórica, espero que você possa ter entendido os itens aí de cada um deles que foi aplicado aqui, e se você ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários para que a gente possa te ajudar também a entender tudo aquilo que foi dito por aqui, tá bom? Então mais uma questão agora da prova da Unesp aí que falava sobre calorimetria.